A gripe aviária é o primeiro caso que foi encontrado aqui no Brasil, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O caso está impactando os negócios brasileiros porque a China suspendeu a compra de carne de frango brasileira pelos próximos 60 dias. Vamos saber mais detalhes nesse vídeo agora. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que a China vai suspender por 60 dias a compra de carne de frango no Brasil. Segundo ele, isso acontece porque os chineses ainda não atualizaram o protocolo de comércio com o país. Fávaro explicou que o sistema de controle sanitário do Brasil é confiável e, por isso, vários países já aceitam restrições apenas nas regiões afetadas. Mas esse não é o caso da China. O anúncio veio após a confirmação do primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil. A contaminação foi registrada em Montenegro, no Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura reforça que a doença não é transmitida pela carne ou ovos das aves. Com a confirmação, a granja foi isolada e as aves eliminadas para o início do protocolo de segurança. Uma investigação será feita num raio de 10 quilômetros da área para identificar possíveis ligações com outras propriedades. Outro caso está sendo investigado no zoológico de Sapucaia do Sul, que segue fechado. O governo aguarda o resultado do sequenciamento genético das aves mortas. Olha, no vídeo, a Natália André falou que a venda de carnes, na verdade a compra de carnes foi suspensa, da carne de frango brasileira foi suspensa apenas pela China, mas também já foi suspensa pela União Europeia. Então, 60 dias aí de suspensão do frango brasileiro para a União Europeia e também para a China. Para a gente falar sobre esse assunto, sobre as consequências da venda da carne de frango para a União Europeia e para a China, a gente conversa agora com José Carlos O'Farrill, engenheiro agrônomo, diretor da Agropecuária Pecina e sócio da MB Agroconsultoria. José Carlos, me conta se eu falei o seu sobrenome correto. Boa tarde. Falou sim, não, tá certo. Belo nome, inclusive. Então, com relação a essa questão das exportações, né, a gente tem, vamos dizer, não é só a questão da China, da União Europeia, mas também alguns países, dependendo do protocolo, né, ele bloqueia o país inteiro, ele pode bloquear o estado do Rio Grande do Sul, ou ele pode bloquear somente a região em torno do foco da gripe aviária, né? Então, esse é um problema, obviamente, né? Se for só o estado, você de alguma maneira consegue, às vezes, jogar a produção do estado, o que ia para esse país, você pode jogar para outro país, né, por exemplo, ou jogar no mercado interno, e aí você fornecer de outro país de outro estado, vamos dizer, por exemplo, Santa Catarina e Paraná para o país que você ia exportar do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, você poderia fazer um remanejamento dessas exportações e minimizar o impacto, né? No caso da China e agora anunciado da União Europeia, eles embargaram o país inteiro. Então, todo esse volume que iria para esses países, você tem duas opções. Ou você consegue colocar esses volumes em outros destinos, né, em outros países importadores, né, pegar todo esse volume que iria do país inteiro para esses outros lugares, ou você tem que jogar isso no mercado interno, né? E agora que você joga um volume, uma oferta maior no mercado interno, isso acaba, obviamente, pressionando os preços da carne para os produtores. Isso é ruim porque cai o preço do frango, em princípio, né? Para o consumidor não é tão ruim, né? Porque a carne ficaria, teoricamente, um preço melhor por um período de tempo, até que o produtor vai se ajustar à produção, vão diminuir provavelmente o alojamento de animais para depois para encontrar um novo equilíbrio de mercado, né? A boa notícia, né, é que, assim, ao contrário, por exemplo, para o setor produtivo, estou dizendo, né, para o setor produtivo, que, ao contrário, por exemplo,
da carne de bovina ou da carne suína, onde você tem uma concentração muito grande do mercado chinês. No caso da carne de frango, a China representou em 2024 em torno de 11% das exportações. E a União Europeia é um mercado pequeno hoje para o Brasil, né? Então é 1%, 2% da produção, das exportações, né? Então isso facilita você conseguir de alguma maneira recolocar essa carne em outros países, em outros mercados. E aí a China, em vez de importar mais, vai deixar de importar do Brasil, vai importar da Tailândia, que é um grande exportador, ou vai importar dos Estados Unidos, né? Vai ter que trazer essa carne de outro fornecedor, e o Brasil vai ter que realocar, né? E aumentar a sua colocação dessa carne que foi embargada em outros destinos, tá? Mas isso é uma coisa que é possível ser feita, né? Quer dizer, obviamente, provavelmente não é fácil você fazer essa movimentação em cima da hora, né? Mas é uma possibilidade de você fazer esse tipo de coisa. Zé Carlos, qual é o critério utilizado pela União Europeia e pela China, especificamente, que não importa essa carne, mas outros países podem importar? Qual é esse critério proibidor, digamos assim, dessa carne? Não existe, na verdade, uma justificativa técnica para fazer isso. Realmente é o que o país optou por fazer desse jeito, né? Não existe uma justificativa técnica, porque realmente, se você teve ali, se você consegue detectar, né, que é um problema no Rio Grande do Sul, que é num país continental como é o Brasil, né, como tem inclusive muito menos casos de gripe aviária que qualquer outro fornecedor aí mundial, muito menos que Estados Unidos, muito menos que Tailândia, ou a própria China, que tem o problema da gripe aviária lá no país inteiro. Então, assim, você tem esse... É um critério totalmente não objetivo, ele é arbitrário, né? E nós temos que aceitar porque eles são os nossos clientes. E eles determinam isso e a gente tem que aceitar, né? Então, e aí provavelmente o Brasil vai tentar negociar, obviamente, com eles. E a gente tem que sempre levar em consideração que o Brasil é hoje o maior exportador de carne de frango do mundo, né? E os Estados Unidos está com preços também, tem muito problema de gripe aviária lá, está com preços elevados. Então, não é simples você também, como país consumidor, ficar sem o Brasil, né? Porque você não vai encontrar substituição fácil aí de produto, né? Alguém que tenha o volume que o Brasil tem para substituir, assim, de uma hora para outra, né? Então, também tem essa coisa que joga a favor dos países tentarem minimizar o impacto do embargo no Brasil. É possível fazer uma estimativa, uma média de valor de quanto o Brasil vai perder nesse período aí de 60 dias? Não, assim, então, é muito difícil, né? Porque, assim, primeiro que eu não sei quanto que vai ser, vão conseguir realocar, né, desse produto chinês para outros mercados. Isso já limita bastante, né? Se fosse toda a produção, tudo que vai para a China, fosse colocado no mercado interno, né, que é 11% das exportações brasileiras de frango, seria um valor equivalente a 11% mas ela não vai ser perdida, ela vai ser gerada no mercado brasileiro. Isso representa mais ou menos 6% de aumento de oferta no mercado brasileiro, doméstico, né? Porque o mercado doméstico brasileiro é maior do que as exportações. Então também não é que é um volume assim absurdo, né? Também dá para o mercado doméstico absorver esses 6% a mais aí de consumo. Então é muito difícil você estimar isso. Mas em princípio você vai perder de exportação
você perderia 11% do valor exportado de frango nesse período. Eu não tenho o valor assim, calculado de cabeça, mas é possível estimar isso. Mas eu não acredito que vai ser esse nível de impacto, não, porque você vai conseguir, de alguma maneira, realocar esses volumes em outros lugares, talvez não tudo, né? Então, mas boa parte disso. O Brasil precisa comprovar que a gripe aviária não existe mais naquela região específica, ou não existe naquela granja específica, para conseguir retomar, então, essa parceria comercial. Isso. Qual que é o protocolo? Você abate todos os animais, né, dá um fim nas carcaças para você não ter contaminação, e você tem um período que você tem que deixar aquela granja sem nada, para que garanta que quando você colocar animais lá dentro de novo, o vírus já tenha sido eliminado do ambiente. Então, esse período é mais ou menos aí um período de protocolo, né, que a China, se você fizer isso de maneira rápida e tal, o próprio ministro já falou que acha que pode, inclusive, reduzir esse período aí, mostrando para a China que foi feito de maneira muito rápida, que não teve contaminação em outros lugares, né? Agora, assim, agora do outro lado, você tem, assim, nós estamos em um período onde você tem migração de aves do sul, da América do Sul, pelo Brasil, né? Então, nesse período do ano, normalmente você tem maior risco de você ter animais contaminados e passando pelo Brasil, né? E contaminando animais aqui. Você citou aí, inclusive do zoológico e outros. Normalmente, esses animais migram pelo litoral e, portanto, eles não chegam a contaminar mais para dentro, onde você tem as produções de frango. Mas, assim, existe um risco também de que hoje haja outras contaminações aí, né, nesse período, aí, nos próximos mês, 2 meses, aí, onde tem o maior risco disso acontecer. Seguimos acompanhando. José Carlos, muito obrigada. Obrigada mesmo pelas explicações aqui para o Boletim Metrópolis. Excelente final de semana. Obrigado para você também. Bom, mudando de assunto completamente, vamos para a política?